Fala pessoal, iniciando mais uma análise defensiva. Hoje a gente vai ver a defesa do Brasília Selvagens, né? No jogo entre o NASP Roosters e Brasília Selvagens, que ocorreu pelo Regional Sudeste e Centro-Oeste da Copa do Brasil. Lembrando também que ambas as equipes estarão presentes, né, disputando a Taça Prata, que ocorre nesse final de semana na cidade de Engenheiro Coelho, lá na sede, né, da Unasp. Então, nessa primeira descida, o que a gente pode já perceber, né? Olhando para a defesa do Brasília Selvagens, a gente já vê elas alinhadas numa espécie de five across, né? Então, estão alinhadas todas junto com a Blitzer, né? A 7 jardas, dando esse cushion inicial para o ataque do Roosters, né? Nessa primeira descida. Ao decorrer da jogada, né? A gente vai identificar rapidamente que as duas defensoras do lado fraco, né, estarão dando match na recebedora isolada e na snapper, enquanto as duas defensoras do lado forte, né, estarão jogando em match, né, fazendo essa leitura inicial, né, nas duas recebedoras do lado forte. Enquanto a Blitzer, a gente vai ver ela utilizando o conceito de rush, né, então avançando, pressionando a QB, né, em velocidade, principalmente entre a snapper e a slot, tentando, né, cobrir uma possível janela de passe nessa primeira descida. Então, iniciando o vídeo, a gente já vai perceber que as defensoras externas começam a dropar em um walk, né, tentando compensar esse leverage para as suas recebedoras respectivas dentro do conceito de match, enquanto a Blitzer em velocidade já vai avançando na direção da quarterback, né? E o mais importante, né, essa defensora interna, né, essa defensora interna curta, né, dando um match muito rápido na snapper, né? E assim identificando a primeira leitura da quarterback, né? Então ela identifica que é um conceito de quick game e aí ela já vai avançando para cima da snapper e assim consegue, né, o tackle para ganho de poucas jardas da equipe do Roosters. Nessa segunda descida, a gente vai continuar identificando uma five across, né, em relação à formação defensiva que o Brasília Selvagens está utilizando. Porém, o que vai mudar agora? Né? A gente vai ver ambas as defensoras externas, né, dropando em velocidade, né, e essa defensora interna também dropando para o meio do campo. Né? Então, isso vai ser caracterizado como uma cover 3. Né? Então, ambas, né, o trio inteiro recuando para o fundo do campo, né? Fechando essa cover 3, enquanto a gente vai ter essa defensora interna curta, né? Avançando para fechar essa zona rasa em relação às rotas cruzadas da equipe do Roosters. Sobre a Blitzer, é que é importante frisar, né? Ela vai identificar o play action, então o Roosters vai fazer um play action com a slot. E o que a Blitzer vai fazer? Ela vai acelerar, vai sair em rush seus primeiros passos, vai identificar que está ocorrendo um play action, né? E aí ela vai fazer o read, né? Ela vai fazer a leitura dessa movimentação do play action com a slot do Roosters e ela vai trocar a direção, né? Fechando essa possível corrida para o corredor da slot da equipe do Roosters. Então a gente já vai identificar isso, né? Então a gente já vê as três defensoras iniciando seus drops para o fundo, né? Então identificando, caracterizando uma cover 3. A defensora interna curta já avançando em relação à rota da snapper, né? E a blitzer fazendo o read do play action, então a gente vai ver que ela vai acompanhar o play action, né? Ela vai trocar direção, fazendo play action para parar essa corrida, né? A bola foi entregue lá para slot, enquanto as duas defensoras aqui, numa rápida capacidade de reação, né? Fecham o corredor e tacleiam ela, né? Para um avanço pequeno de jardas. Aqui na terceira descida, a gente vai ver o mesmo conceito realizado na segunda descida pela equipe do Brasília Selvagens. Então a gente vai ter a defensora interna curta marcando a linha de first down, né? Enquanto a gente vai ter as duas externas
esperando um pouquinho mais antes de fazer o drop, né? Então esperando as rotas das recebedoras abertas desenvolverem um pouco mais para sim, né? Dropar profundo nessa cover 3. E a interna, a mesma coisa, né? Então ela vai fazer a leitura do conceito ofensivo do Roosters e aí sim vai dropar, né? Profundo. Quanto a Blitz, né? Vamos ter ela rushando novamente a quarterback, né? Então a gente vai ver ela correndo 100% até praticamente a linha de scrimmage, né? Aqui realizando a fase de shimmy, então ela vai desacelerar, vai fazer o hands up, né? Tentando cobrir a primeira janela de passe. E aí a gente percebe, né? Então, nesse primeiro momento, a defensora interna curta já cobrindo a linha de first down, enquanto as duas externas estão aguardando, né? Então elas estão um pouco mais pacientes do que a jogada anterior, então esperando as rotas do Roosters desenvolverem para que aí sim, né, comecem o seu drop, né? E aí a gente vê esse passe entrando, né, na slot do Roosters, né, em velocidade. Porém, uma belíssima capacidade de reação da defesa do Selvagens novamente, né? Mesma questão que aconteceu na segunda descida, elas conseguem esse teco imediato, né? Assim parando o avanço da equipe. O que a gente pode também citar aqui, né? Acaba ocorrendo uma obstrução, né? Dentro dessa jogada, então a gente vai ver que a obstrução é feita pela defesa dos Selvagens, aqui pela defensora interna curta, né? Então ela vai obstruir a rota da slot, e aí o Roosters vai ter o ganho de 5 jardas, né? Na primeira descida, pós first down. Então aqui a gente tem a primeira descida para a equipe do Roosters, numa belíssima posição de campo, né? E aqui a gente vai ver, né, o grandioso trabalho que a defesa dos Selvagens vai executar durante essa reta final de campanha, tá? Então aqui a gente já percebe que ocorreu uma troca entre essas duas defensoras internas, né? Então ambas alteraram o lado. E aqui a gente vai ver, né, novamente o conceito de match, então essas duas defensoras dando match no lado fraco, entre a snapper e a isolada, né, e essas duas defensoras do lado forte dando match, né, na recebedora mais aberta e na slot. A gente vai ver também a Blitzer novamente numa read, né? Então ela vai sair em rush, vai identificar que a QB está lendo um quick game e aí ela vai dar uma desacelerada já tentando cobrir a primeira janela de passes. Então a gente vai identificar no vídeo, né? A gente já percebe pelo olhar das defensoras, né, que elas estão lendo justamente o lado fraco e o lado forte aqui, né? E numa belíssima, né, disciplina de olhos, essa defensora mais aberta, essa defensora externa aqui, já identifica o passe rápido nesse conceito de quick game, assim, avançando diretamente na snapper, né? E aí conseguindo esse tackle imediato. Segunda descida para a equipe do Roosters, né? Então teve um pequeno avanço na descida anterior. Aqui a gente vai ver o mesmo conceito, né? Quanto à defesa do Brasília Selvagens. Então a gente vai ver elas jogando em match, dando esses matches muito rápidos, né? E a diferença aqui vai estar na Blitzer, né? Então a gente vai ver a Blitzer em rush, em velocidade, né? Indo direto, né? Na flag da quarterback. Então mudando um pouquinho a sua estratégia, né? Se antes ela estava tentando fechar a janela de passe, agora ela vai direto na flag, né? Então tentando pressionar literalmente a quarterback do Roosters. E aí a gente vê, né? A jogada se desenvolver em velocidade, as rotas cruzando e principalmente, né? Esses matches sendo dados, né, de forma muito rápidas. Então a gente vê a quarterback, a blitzer aqui pressionando a quarterback, realiza o hands up na reta final, né, da sua blitz ali. Então, assim que a bola já estava quase saindo na mão da QB, ela vai para a flag. O passe é dado lá para o fundo do campo, né? E numa excelente jogada da defensora do Brasília Selvagens, né? Ela consegue tipar essa bola para o chão, impedindo, né, o touchdown da equipe do Roosters.
Então, na terceira descida aqui para a equipe do Roosters, né? Brasília Selvagem está numa ótima posição de campo agora, né? Então é uma terceira para mais de 15 jardas, né? E o que acontece aqui, né? A gente vê que como elas conseguiram parar essas duas primeiras descidas, acabam, né? Jogando de uma forma um pouco mais conservadora. Porém, a Blitzer aqui a gente vai identificar que ela vai fazer um read nesse snap lateral que será dado para slot, né? E principalmente é importante a gente falar dos ajustes, né, de leverage da defesa do Selvagem, né? A gente vai ver esse ajuste inicial aqui, ó, ao posicionamento inicial, né, o split das recebedoras do Roosters é alterado, né? Então a gente já vê essa DB ajustando seu leverage em relação à recebedora. E aí, assim que sai o snap lateral, a gente já vê, né, a Blitzer fazendo essa leitura aqui do snap, né? Então, um possível passe rápido ou até mesmo, né, devolvendo essa bola para a quarterback. Então, ela já fica de olho, então ela tem um bom trabalho de olhos aqui, né? Então, ela já muda seu instinto, né? Ao invés de blitzar numa rush, ela já começa mais cadenciada, né? Então, fazendo essa leitura do snap lateral. E aí a gente vê na progressão da jogada, é um passe rápido aqui para a recebedora do lado forte, né? E aí num gang tackle, né? Que a defesa do Selvagens mostrou isso durante toda a campanha, né? Que elas têm um poder de reação muito grande nessas situações. Elas acabam tacleando ela fora da zona de sem corrida, né? E assim forçando a quarta descida para a equipe do Roosters. E aqui na quarta descida, né? Mais um excelente trabalho defensivo da equipe do Selvagens, né? Então a gente vai ter novamente, né? Uma defesa jogando em match, então aqui lado fraco, né? Dando match na snapper e na isolada, e o lado forte, né? Na recebedora mais aberta e na slot. A gente vai ter aqui o motion, né? Por parte da equipe do Roosters, então a gente já vê o alinhamento, né? O ajuste de alinhamento por parte da equipe do Brasília Selvagens. E assim que o snap é dado, né, a Blitzer sai em rush, né, então tentando apressar esse passe da QB, era a quarta descida, então tentando obrigar a quarterback a soltar essa bola antes que as rotas se desenvolvam para a endzone, né? O passe é dado para fora da endzone e aí a gente vê, né, novamente, né, a disciplina de olhos e inteligência de jogo também por parte das defensoras do Brasília Selvagens, que acabam largando, né, os seus matches e indo, né, para o tackle imediato ali na recebedora do Roosters, assim impedindo o avanço, né, e segurando essa quarta descida numa campanha muito boa defensiva. Espero que vocês tenham curtido, né? É um conteúdo bem breve aqui sobre a defesa do Brasília Selvagens, mas eu achei legal trazer para vocês, principalmente para mostrar, né, o quanto a gente pode ser eficaz mantendo apenas uma formação e disfarçando nossas coberturas. Então, o Brasília Selvagem soube mesclar muito bem esse conceito de match com cover 3, com o trabalho muito bom da Blitzer, né, pressionando a quarterback, e principalmente, né, esse poder de reação das defensoras está criando as recebedoras do Roosters em avanços muito pequenos. Então por hoje era isso, espero que tenham curtido a análise e voltamos em breve com muito mais conteúdo para vocês. Valeu!